Não é apenas o mercado que estabelece a margem. É também a garantia de direitos para os trabalhadores. É assim que tem que ser. Deputado Boulos enquadrou a Uber com essa narrativa, nessa sem-vergonhice de nós vamos garantir um salário mínimo para o motorista de aplicativo. A remuneração mínima que as empresas admitiriam para os trabalhadores, seja motorista, seja entregador, tem que ser o salário mínimo do país. Agora, o salário mínimo do país é para trabalhador formal, que tem também direito a férias, que nenhuma das empresas dá, tem direito a seguro-desemprego, que nenhuma das empresas dá, tem direito a 13º, que nenhuma das empresas dá, e a todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Então não é o salário mínimo, não, senhor. Nós estamos falando de um outro modelo de negócio e que, portanto, exige uma remuneração compatível para o trabalhador. Meus amigos, um salário mínimo, nem se a Uber desse o carro para o motorista dirigir, pagasse manutenção e pagasse gasolina, valeria o motorista ganhar um salário mínimo. É por isso que os valores estão cada vez mais baixos, mas dessa vez o Boulos colocou o dedo na ferida. Existe uma forma real de você conseguir melhorar a condição dos trabalhadores sem repassar custo para o consumidor. Significa redução na margem de lucro. Essa é a forma. E é isso que uma regulamentação para o trabalhador pretende fazer nessa casa, e é isso que nós defendemos. Logicamente, quero ouvir. Essa regulamentação é para ajudar o motorista. Se não for para isso, então essa regulamentação não serve. Bora curtir esse vídeo! Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Cooper. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Meus amigos, se surpreenda com o vídeo que eu vou mostrar para vocês da interpelação do Boulos, do deputado Boulos. Foi assertivo, ele tá falando aí, ele tá vendo uma manobra da plataforma Uber de garantir, né, a parte social, garantir o mínimo para o motorista de aplicativo. E eu já tenho mostrado isso, né, os acadêmicos, o sindicato, as associações estão reforçando a ideia da Uber de pagar um salário mínimo para o motorista. Eles estão falando a coisa certa dos abusos, né, da plataforma, do que o algoritmo faz com o motorista, né, das ameaças que o motorista tem. Para quê? Para a Uber fica obrigando o motorista a trabalhar pelos valores que ela quer. Valores que o motorista não ganha nem para pagar o combustível, nem para pagar a recarga do carro elétrico, que o motorista não está conseguindo, em algumas corridas, suprir isso. De tão baixo. E como eu falei no outro vídeo, não tem ninguém para mostrar os ganhos. Eu fico contente que dessa vez está falando de ganhos, mas a parte certa, como é que pode o motorista que tem um custo de R$ 1,20 ter corridas a R$ 1,10, a R$ 1 e abaixo de R$ 1 quilômetro? E ninguém para esfregar na cara dessas sem vergonhas que fica aí se gabando. Não, nós diminuímos o desemprego, que nós demos não sei quantos de dinheiro para o motorista. E agora está recuperando tudo. O motorista está pagando para trabalhar. É só mostrar ali as corridas. Olha essa corrida, Uber. Como é que tu calcula? Ela não fala quais os custos que o motorista tem. Ela não dá a relação. O sindicato, quando foi lá, não mostrou a relação que ele fez também. Foi falha do sindicato isso aí. O pessoal não gosta quando eu falo muito, né? Bom, ninguém gosta de ser criticado, mas faça a coisa certa. Não fique me insultando. Olha, escuta o que eu tô falando para ver se nessa situação, porque tem que falar de custo, de KM minuto, garantir um bom valor pro KM, um bom valor pro minuto, porque daí acaba com os abusos. Não, o pessoal vai falar dos abusos, os abusos só existem por causa que os valores estão cada vez mais baixos, ela quer que tu faça. Ela simplesmente confessa que pratica dumping. A Uber confessa. O deputado Coutinho, esse algoritmo, esse danado do algoritmo pega o máximo possível dos passageiros e paga o mínimo possível dos motoristas. Como que isso é possível? Pois é, tem que ver com o nosso ecossistema de equilibrar demanda e oferta. Sem vergonhice!
Tem que botar alguém lá, enfiar o dedão na cara desses bandos sem vergonha. Faltou o Mário lá. Porque, olha, vou te contar. Mas estava o deputado Boulos. Vocês vão ver aí o que ele falou. Foi muito acertado, encurralou elas e falou verdades. Como é que vocês vão ficar querendo pagar um salário mínimo, usar como base um salário mínimo para garantir o justo pro motorista, sendo que tu não paga férias, tu não tem carteira assinada com motorista, isso aí é para quem tem CLT. E a CLT mais baixa. Não, porque a Constituição, porque senão vai ser... Se a gente der uma a mais, a Constituição, ela diz assim, ó, ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Não é que a pessoa tem que ganhar um salário mínimo. Se o cara quer pagar, sei lá, 10, 20 vezes mais do valor do piso, o problema é dele. Ele que tenha como pagar, ele que pague. Agora, a Constituição diz que tu não pode pagar menos. Ela não dita quanto que tu tem que ganhar. E aí eles ficam se apegando. Não, porque a Constituição, que a gente não pode subir muito, conversinha fiada para enrolar, para ficar nesses discursinhos, essa sem vergonhice, cara de pau, esses bandos sem vergonha, esse pessoal não vale nada, esse pessoal que fica lá, desses escritórios da Uber, desses diretores da Uber. Mas tinha o Boulos lá que enquadrou eles. Parabéns ao deputado Boulos, porque nos representou naquela fala, e enquadrou do jeito que tinha que ser todos. Né? Até o deputado Augusto Coutinho fez algumas perguntas, mas tem que botar na moleira delas, com esses papinhos, tem que desmascarar elas quando vier com essas mentiras. Boulos, obrigado, deputado Augusto. Apesar de não estar aqui desde o início na sessão, eu ouvi as falas de representantes das empresas pela transmissão em tempo real. E eu queria começar fazendo alguns questionamentos. Eu não sei se o representante da Mobitech ainda está aqui, o André Porto. Está ali. Que representa todas as empresas. O André mencionou que se houver uma remuneração mínima, isso deveria estar compatível com o salário mínimo do país. Foi uma fala que ele fez, de que a remuneração mínima que as empresas admitiriam para os trabalhadores, seja motorista, seja entregador, tem que ser o salário mínimo do país. Agora, o salário mínimo do país é para trabalhador formal, que tem também direito a férias, que nenhuma das empresas dá, tem direito a seguro-desemprego, que nenhuma das empresas dá, tem direito a 13º, que nenhuma das empresas dá, e a todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Então não é o salário mínimo, não, senhor. Nós estamos falando de um outro modelo de negócio e que, portanto, exige uma remuneração compatível para o trabalhador. Não é? Aliás, o que está sendo reivindicado, digo aqui, no caso particularmente dos entregadores, é uma remuneração mínima de R$10 por corrida. O iFood, que é a maior empresa, vai falar aqui ainda, do ramo de entrega no Brasil, ela prevê um faturamento para esse ano, uma receita, melhor dizendo, de 1 bilhão. Não pode dar R$10 por corrida para o trabalhador? A Uber não fica atrás, né? Teve um aumento da receita esse ano, no último trimestre, de 18%. Aí vai pegar R$60 de uma corrida de um motorista que andou 15 quilômetros? Isso é descabido. E aqui nós temos que lembrar de uma coisa, deputado Augusto. As empresas, a única coisa que elas oferecem é uma intermediação tecnológica. A Uber não tem um carro. Não troca um pneu. Né? Não tem um motorista contratado diretamente por ela. Assim como o iFood não tem uma moto e não enche um tanque de combustível. Será que a intermediação tecnológica por algoritmo, aliás, sem transparência para os trabalhadores, autoriza
a tomar uma taxa proibitiva enquanto os trabalhadores estão querendo, no caso do iFood, uma remuneração mínima de R$10? Isso não é razoável. Isso não é razoável. Aliás, essa comissão foi criada para poder reverter a situação. É importante que se diga, isso aqui não é um discurso demagógico para inglês ver. Né? Conversando com o relator, tenho certeza que o relatório dessa comissão vai significar uma regulamentação para garantir direitos para os trabalhadores, seja o motorista, seja o entregador. Até porque não existe setor que não seja regulamentado. Todo setor da economia é regulamentado. Só não é regulamentado o tráfico de droga e de arma, porque é ilegal. Ou seja, tem que ter a regulamentação. E aí eu me dirijo ao Ricardo, representante da Uber, quando o deputado Kiko perguntou a respeito do limite, no caso do rendimento, de lucro ou por viagem para cada trabalhador. Veja, de fato há um limite de concorrência. Se você bota uma margem lá em cima, o teu concorrente vai superar. E isso numa situação de concorrência perfeita, o que não é o caso desse ramo. Nós não temos um monopólio, mas temos um oligopólio. São pouquíssimas empresas, o que abre espaço não só nesse ramo, mas em qualquer ramo da economia, onde poucas empresas dominam o mercado para cartelização e combinação de preço. Uma formação monopolista de preço. E segundo, não é apenas o mercado que estabelece a margem, é também a garantia de direitos para os trabalhadores. É assim que tem que ser. Não é? E, ao fim, para terminar, me refiro ao Fernando, representando aqui a 99, que na fala dele comentou que uma remuneração mínima ou regulamentações para o trabalhador significaria um encarecimento no serviço e uma redução na demanda. Gente, esse discurso representa, Fernando, com todo o respeito, um terrorismo de mercado que é usado todas as vezes quando se defende um benefício para o trabalhador. Pegue capas de jornal, quando se estabeleceu o salário mínimo no país, diziam que todas as empresas iam falir, ia acabar com os empregos. 13º, a mesma coisa. Férias remuneradas, a mesma coisa. Não é dessa forma que tem que ser feito o debate. Francamente, né? Existe uma forma real de você conseguir melhorar a condição dos trabalhadores sem repassar custo para o consumidor. Significa redução na margem de lucro. Essa é a forma. E é isso que uma regulamentação para o trabalhador pretende fazer nessa casa, e é isso que nós defendemos. Logicamente, quero ouvir o que tem a dizer a respeito, mas considerando, logicamente, o que disse o nosso relator a respeito da situação de tempo aqui na nossa comissão. Sobre a remuneração mínima, o que a gente fez no grupo de trabalho dentro do Ministério do Trabalho foi estabelecer uma remuneração que equivalesse, do ponto de vista líquido, ao salário mínimo nacional, que está previsto na Constituição. Qualquer outro tipo de piso, entre aspas, salarial que a gente pudesse colocar ali, seria questionado, tem constitucionalidade duvidosa. O próprio piso de enfermagem que foi aprovado por esse parlamento, depois foi parar no Supremo, que o Supremo declarou parte dele inconstitucional. Então, o que a gente entendeu ali era que o único parâmetro que a gente tinha para estabelecer uma remuneração mínima seria o salário mínimo nacional, hora, e que a partir dali a gente estaria inserindo, além do salário mínimo, alguns custos, inclusive grande parte dos elementos que foi trazido por Vossa Excelência estão descritos nesse documento do Ministério do Trabalho, onde parte dos custos estão compostos naquela remuneração total, e mais do que isso, o mais importante, no nosso entendimento, era a construção, e usando as palavras do deputado Coutinho, do agasalho social que a Previdência traz dentro daquele projeto. Então, inserir esses trabalhadores de plataforma dentro da Previdência Social traria grande parte desses pontos. Então, a gente pode discutir pormenores dessa estrutura de custos e dessa remuneração, como que a gente pensou. E em relação ao último ponto também que foi trazido, quando a gente fala de tabelamento e dialogando diretamente com o projeto de Vossa Excelência, que traz o valor mínimo por entrega, quando a gente fala de tabelamento de preço, tirando a questão jurídica, a gente tem que ter muito cuidado de
do ponto de vista técnico, o que está composto ali, ou se é simplesmente um valor arbitrário. E aí a gente pode estar falando de 5, de 10, de 20, de 30. Se a gente não tiver um apego à discussão técnica de composição, isso vira um valor arbitrário e que pode vir em prejuízo do mercado como um todo, e aí falando dos trabalhadores e dos consumidores. Só uma questão, André, se me permite, relator. Veja, não há qualquer risco de inconstitucionalidade num piso, porque o salário mínimo, na Constituição, está previsto para a economia formal. Nós estamos falando de uma relação de trabalho que, aliás, legalmente, sequer as empresas admitem como relação trabalhista. Portanto, a referência de salário mínimo não poderia ser usada para alegar inconstitucionalidade, não é? Então, nós estamos falando de uma relação de garantia de mais recursos e direitos para os trabalhadores. É disso. Não há qualquer risco de inconstitucionalidade. Eu vejo essa percepção como, de algum modo, um certo fantasma para não avançar na discussão em torno dessa natureza. Nós temos todas as discussões à disposição de debater a respeito do valor mínimo, né? Mas nessa mesa precisam estar os trabalhadores. Para que esse debate seja feito de maneira adequada, precisa ter transparência algorítmica, a empresa precisa abrir para colocar, de fato, quais são os seus custos, qual é a sua margem de lucro para além da declarada e tudo mais, para que se possa fazer. O valor que se chegou da proposta de R$10, eu diria que ele é tão arbitrário quanto os 7,50 mínimo que o iFood paga hoje. Qual é o critério técnico para os 7,50 que o iFood paga hoje? Qual foi o critério técnico para aumentar R$1 depois que os entregadores fizeram break e paralisaram a atividade no Brasil inteiro? Não foi um critério técnico, foi um critério de resposta à reivindicação, e isso faz parte também da garantia de pagamento para os trabalhadores.